Eu já estou 7 anos trabalhando com marketing digital. E o meu primeiro livro, o primeiro livro de marketing que eu li, ele se chamava Permissive Marketing, que é do Seth Godin, que se chama Marketing Permissivo, ao qual ele apresentava um universo onde as pessoas estavam cansadas de serem interrompidas por anúncios e no meio do seu momento de entretenimento apareceu um anúncio, pá! É engraçado que mesmo 20 anos depois desse livro, a gente ainda vive essa realidade. E eu tive muita sorte de encontrar boas pessoas no meu caminho. Isso me levou a boas fontes de conteúdo sobre marketing. Então, se você está nesse vídeo aqui, é bem provável, e espero que seja, que você esteja procurando uma forma diferente de fazer marketing. E a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros vem para valorizar os criadores independentes e também as pessoas que querem fazer marketing de forma diferente. Eu fui apresentado a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros no meio de algumas mudanças na minha vida. Na época ao qual eu trabalhava numa agência de marketing, ao qual eu era sócio, era muito comum, ao mesmo tempo, porque eu vivia viajando, estudar sobre temas de como ser mais independente. E quando eu falo ser mais independente, é cuidar do tempo, cuidar do corpo e do trabalho também, e das minhas relações. E na época eu trabalhava na agência, tudo era muito complexo. Para você que já tentou fazer marketing, já ouviu sobre marketing, parece que você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tem que se desdobrar em 3, 4 para conseguir dar conta de fazer lançamento, de fazer vídeo, de fazer várias outras coisas. E eu não queria viver assim porque eu sabia que eu não ia dar conta, emocionalmente eu não ia dar conta. Não era só uma questão de tempo, não era só uma questão de que eu gostava ou não gostava, mas não funcionava para mim. E a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros, ela me apareceu num podcast junto com o Tim Ferriss e com o Seth Godin falando sobre isso. Eu falei, ué, tem uma coisa diferente aqui. E foi aí que eu cheguei no artigo do Kevin Kelly, que ele fala sobre os 1000 fãs verdadeiros. Kevin Kelly, ele é um diretor, fundador da Wired, que é uma grande revista de tecnologia, e ele faz uma provocação lá pra gente, que é, cara, você quer fazer marketing, não fica pensando em ser famoso, isso não vai te ajudar a vender. O que ajuda a vender é você ter 1000 fãs verdadeiros. 1000 fãs que pagam R$100 por ano para você, e dentro desses 1000, R$100, se a gente for fazer uma multiplicação aí, a gente vai ter R$100 mil por ano, que vai dar mais ou menos R$8 mil por mês, o que é um bom salário, pensando na lógica do Brasil mesmo, tirando imposto, várias outras coisas, você poderia migrar de carreira tranquilamente com esse cálculo. Mas, como não é só uma questão financeira, até porque chegar aos 1000 fãs verdadeiros tem um trabalho, até chegar lá, e você pode perguntar, pô, eu não consigo atingir 1000 pessoas, não consigo nem falar com 10. Eu quero dar uma atualizada nisso, porque o Kevin Kelly, na hora que ele soltou esse artigo, ele estava querendo ampliar a cabeça das pessoas que estavam pensando em milhões de seguidores. E eu não duvido que em algum momento, se você já trabalhou com alguma rede social, já tentou fazer marketing, você já tentou chegar num número superior a 1000 pessoas. E talvez essa lógica seja libertadora em vários aspectos. O primeiro aspecto é financeiro, de fato. Ajuda, a gente tem que pagar os boletos. Isso faz todo sentido. Mas a gente não precisa ter 1000 fãs verdadeiros para isso, a gente pode ter 100. Como é o caso do Bota na Rua, hoje eu tenho 200 e eu posso viver do Bota na Rua, e isso foi 1 ano de trabalho. E na época da agência eu não precisava ter 100, eu podia ter 10. Porque 10 bons clientes que me pagavam recorrentemente, por exemplo, 3, 4, 5 mil reais, já era o suficiente para eu ter uma operação contínua, conseguir pagar algumas pessoas e fazer isso funcionar. E a mesma lógica pode se aplicar para você, porém, a ideia aqui desse vídeo é te trazer o passo a passo do início e te explicar como funciona a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros e qual é a proposta dela.
A proposta é muito simples, na realidade. O lance dos 1000 fãs verdadeiros ele é baseado no criador. Ele é baseado na solução que você tem, da forma como você é. É uma solução só? Não, pode ser várias. Você é multipotencial? Pode ser multipotencial, não tem problema. Porém, a parte mais importante para desenvolver uma boa estratégia dos 1000 fãs verdadeiros é encontrar uma necessidade específica da audiência que grandes empresas não conseguem resolver. Por que uma necessidade específica que grandes empresas não conseguem resolver? Porque a ideia dos 1000 fãs verdadeiros é justamente ter um criador, ou no caso o Seth Godin fala líder, quando ele vai falar um pouco sobre isso no livro Tribos, e vão ter várias outras nomenclaturas, ao qual as pessoas precisam de certa forma, seja da sua arte, da tua forma de expressar, ou simplesmente do seu símbolo no mundo. Eu poderia criar uma comunidade de fãs verdadeiros sobre viver viajando, mas não é necessariamente a coisa ao qual eu quero ser reconhecido agora, né, nesse momento. Eu quero falar sobre liberdade, que tem muito mais a ver com o fato de eu viver viajando. Eu quero falar sobre liberdade, o que tem muito mais a ver com a ideia de você construir negócios independentes. Eu quero falar sobre liberdade, o que tem muito mais a ver com falar sobre minimalismo, essencialismo e tudo mais. E eu também quero criar relações com empresas ao qual eu vou ter um relacionamento a longo prazo. E essa é a grande diferença dos 1000 fãs verdadeiros. Enquanto algumas outras fórmulas, por exemplo, a fórmula de lançamento, Launch Fórmula do Jeff Walker, que foi trazida pelo Érico Rocha, focam em 6 em 7, ou seja, você fazer 6 dígitos, o que seria de 100 mil reais para cima, em 7 dias, ou seja, dinheiro rápido, venda rápida, mas com um produto muito precário, que não resolve essa necessidade específica. No Fãs Verdadeiros a gente fica muito mais olhando em que a gente resolver, porque cada fã que a gente conquista com a nossa solução, resolvendo essa necessidade específica, a gente vai conseguir construir um relacionamento a longo prazo. E aí a gente não ganha na primeira venda, a gente ganha na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, em vários outros produtos que essa pessoa pode consumir, porque todos os produtos, todas as soluções que a gente desenvolve estão relacionadas a uma necessidade específica de uma audiência. O que é uma necessidade específica, Lucas? Deixa eu te dar um exemplo muito rápido. Você lembra 5 anos atrás, pode ser que você não bebia essa época, mas pelo menos conhecia alguém que bebia, se cerveja artesanal era uma coisa conhecida no Brasil? Cerveja artesanal sempre foi, pelo menos por um bom tempo, uma prática de clubes. Pequenas pessoas, pequenos produtores faziam, esses pequenos produtores distribuíram para alguns bares, cervejarias e conseguiam viver disso. A Colorado, que é uma marca de cerveja artesanal, é um grande exemplo que começou uma lógica muito segmentada, ou seja, resolvendo uma necessidade específica de pessoas que queriam uma cerveja de qualidade, não queriam tomar qualquer marca que tinham por aí no mercado e queriam ter essa experiência melhor com o produto. E foi lá, uma pessoa fez um produto artesanal, uma coisa muito difícil de replicar para uma empresa grande, e começou a vender. Ambev, por exemplo, que é quem domina o mercado de bebidas no Brasil, poderia simplesmente criar uma cerveja artesanal. Mas não fazia sentido naquele momento. Com o tempo, o mercado foi crescendo, essa comunidade foi se expandindo, até a Colorado ser comprada pela Ambev. Da mesma forma, eu vivenciei, trabalhando com empresas, a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros. Tem pelo menos 2 marcas que eu trabalhei diretamente. Uma era um software específico para procuradorias. Você sabe o que é uma procuradoria? Se não sabe, não importa. Mas procuradorias municipais, a gente tem mais ou menos 5 mil municípios no Brasil que tem essas procuradorias e tem que, de certa forma, se conectar com essa audiência. E tinha concorrente nesse mercado. Mas uma coisa que a gente fazia muito bem no marketing era construir essa comunidade, resolver uma necessidade específica e falar um a um com essas pessoas. Como é que a gente fazia isso? Agora vem um método, e principalmente o método que importa no início dos fãs verdadeiros. Como a gente não sabe se você vai querer chegar aos 1000, eu vou explicar aqui do 0 aos 10 e do 0 aos 100 fãs verdadeiros. Começando do 0 aos 10, o que é muito importante? Entender essa necessidade específica. Para isso, você precisa separar pelo menos umas 10 pessoas ao qual você acredita que tem uma necessidade específica, ao qual você tem alguma solução sua, e essa solução, ela pode não estar pronta ainda, ela pode ser uma ideia, mas ela essencialmente precisa carregar os seus valores e o que você acredita como a cerveja Colorado carregou. Eu quero fazer uma cerveja de qualidade, cervejas que estão aí não representam o que eu imagino. Qual que é o seu manifesto? Qual é a bandeira que você levanta?
A partir dessa bandeira, você começa a entender quais necessidades específicas, ou seja, pessoas que precisam de pessoas como você, mas que não existem ainda. O 1000 Fãs Verdadeiros, ele funciona muito no mercado de inovação. Eu não estou falando que você precisa fazer algo inovador, mas você precisa ter uma abordagem inovadora para o seu produto ou serviço. Mesmo que você trabalhe com nutrição, psicologia, qualquer coisa do gênero, a gente não pode estar na manada, porque o trabalho de manada no marketing é outro, o trabalho de varejo no marketing é outro. Aí sim, essencialmente, vão ter várias coisas relacionadas à logística, à escassez, e acaba sendo um produto muito mais de logística do que de marketing. Boas marcas não precisam necessariamente só pensar em logística. No caso dos 1000 Fãs Verdadeiros, a logística é quase cortada, porque a gente quer, de certa forma, fazer com que a pessoa compre de novo. Então eu não estou focando na aquisição de novos clientes, mas em encantar cada cliente que me aparece. E para isso, eu vou disponibilizar uma pesquisa que é super rápida que você pode fazer com a sua audiência, com essas 10 pessoas que você selecionar, que você acredita que a sua solução resolve, para você fazer algumas perguntas para elas. Dentro dessas perguntas, você vai entender um pouco mais do contexto, quais são os medos do mercado, o que elas estão insatisfeitas, o que elas estão satisfeitas, quem elas consomem, como elas consomem, e a partir disso você vai conseguir entender quais são as necessidades específicas. Dentro dessas necessidades específicas, você vai organizar rapidamente quais são necessidades agudas, ou seja, coisas que a pessoa precisa resolver agora, agorinha. Então, se eu estou com fome, preciso comer. Necessidades que são dorzinhas, ou seja, que são coisas que não necessariamente precisam ser resolvidas agora, mas já está na cabeça da pessoa, que é, por exemplo, putz, eu quero fazer uma universidade, eu já escolhi, mas qual universidade eu vou escolher? Quando a pessoa está nesse processo de decisão de qual solução ela vai optar, existem as oportunidades, que são coisas que podem otimizar a vida da pessoa, mas que essas oportunidades, de certa forma, elas podem estar um pouco distantes ainda, tipo, não vai necessariamente gerar um apelo de compra tão rápido. E os medos, que são aqueles grandes processos que a gente tem que atravessar. Por exemplo, se eu me tornar vegano, qual é o ponto que eu vou ter que cuidar dentro de mim? Eu vou precisar de um nutricionista? Como é que eu vou fazer essa mudança? Vou ter que consumir vídeo no YouTube? Eu não sei. E quando eu falo eu não sei com uma audiência aqui no caso. Então eu vou ter vários medos para fazer essa grande transformação. A necessidade básica, a dorzinha aí no caso de ser vegana, é reduzir o consumo de carne. Isso é muito mais fácil do que passar para um outro estágio. Então entender que os fãs verdadeiros eles têm uma jornada, uma evolução, e que o seu produto tem que acompanhar essa evolução dos fãs verdadeiros é essencial. Porque se a sua solução consegue pegar um fã verdadeiro que se conecta com a forma que você fala, se conecta com o teu propósito, com os teus valores, é natural que ele queira evoluir e passar a jornada inteira com você, a jornada dele de compra sobre o teu serviço ou tua solução específica. É muito comum a gente utilizar na estratégia dos 1000 Fãs Verdadeiros, por exemplo, os casos de músicos, de artistas. E é justamente sobre isso que o Kevin Kelly fala lá. Porém, uma outra pessoa que eu admiro muito, que é a Jean Lee, ela fala sobre a economia da paixão e a ascensão do mercado de criadores dos Estados Unidos, que também, em algum momento, vai acontecer aqui no Brasil. Eu já vejo esse movimento porque todos os meus amigos trabalham com o que eles amam, qual é a paixão deles, e a lógica da economia da paixão é que as pessoas, os criadores, não querem mais criar produtos simplesmente para vender, mas querem criar produtos aos quais eles são apaixonados e carregam os valores deles. Da mesma forma, a gente tem consumidores que estão cansados de comprar um produto e repetir aquela compra e se sentirem frustrados. Então a gente tem uma oportunidade de mercado muito boa aqui de criar uma relação mais próxima, que é o que uma grande empresa não consegue fazer. Resolver uma necessidade específica com proximidade. E os fãs verdadeiros, eles são baseados na ideia de você se aproximar daquelas pessoas. Então quando você faz essa pesquisa que eu recomendei, separa quais são essas necessidades, começa a trabalhar o seu conteúdo, independente de qual rede social você vai utilizar, qual mecanismo, seja e-mail, Telegram, WhatsApp, não importa. Isso é apenas o canal para transmitir a sua mensagem e essa mensagem tem que chegar até a outra pessoa de forma consistente. E consistência aqui significa não tipo postar todo dia, mas simplesmente ajudar as pessoas com uma frequência contínua. Isso é muito, muito importante de entender sobre os fãs verdadeiros, principalmente do 0 aos 10. Porque é aqui que você forma as primeiras pessoas que vão se engajar contigo, vão se tornar os primeiros fãs verdadeiros, e aí você está me perguntando, Lucas, está falando de fã verdadeiro, mas não explicou ainda o que é um fã verdadeiro. Vamos lá, agora eu te explico.
Quando você cria conteúdo, entende as necessidades específicas, você vai entender quem interage com o seu conteúdo. Se ninguém está interagindo, provavelmente você não está se conectando com aquelas pessoas, volta para a entrevista, volta na conversa, entende quais são as conversas que se alongam. O que são conversas que se alongam? Lembra quando você vai para um bar? Saudades, inclusive, pandemia e tudo mais. Lembra quando você vai para um bar e aí você consegue, engajar numa conversa com alguém e fala, pô, essa pessoa é muito legal. É esse tipo de identificação que a gente quer causar num fã verdadeiro. Ao ponto de ele falar, putz, eu quero ser muito amigo dessa pessoa. Eu quero estar próximo dessa pessoa, eu quero acompanhar a jornada dela. Ela me ajuda na minha jornada, as coisas que ela fala me ajudam no dia a dia. E a ideia é criar essa conexão. Quando eu crio essa conexão, aí essas pessoas naturalmente começam a consumir, interagir com o meu conteúdo e comprar meus produtos. E aí está a definição do fã verdadeiro. O fã verdadeiro é aquele que consome, que continua interagindo com você e também compra os seus produtos. Porque se ele simplesmente comprar, não continuar interagindo, não utilizar seu produto ou não resolver a necessidade específica dele, ele vai desengajar e ele não vai continuar pagando ao longo do tempo. E a ideia é a gente fidelizar um cliente aqui, é fidelizar uma pessoa com a nossa solução. E para isso, amigo, a gente tem que ter conexão coração-coração. Porque não tem como um serviço, um produto, em relação aos 1000 fãs verdadeiros, dar certo se a gente não põe a nossa emoção no nosso projeto. E a nossa emoção é a nossa paixão. E quando a gente se apaixona por algo, se apaixona pelo problema das outras pessoas, as pessoas naturalmente se apaixonam pela gente, porque não existem tantas pessoas assim apaixonadas pelos problemas dos outros. E a gente está num momento muito próprio para aplicar a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros, porque não é comum ainda nesse lugar que a gente vive chamado Brasil. Para mim, olhar para os 1000 fãs verdadeiros é olhar para o futuro dos criadores a nível de estratégia. E por isso, quando a gente olha o desenvolvimento do 0 aos 10, essa é a parte central, nuclear, para que você cresça até o 100. Quando eu tenho esses 10 primeiros fãs verdadeiros e eu trabalho com a ideia de conteúdo, ou seja, pesquisei as necessidades específicas, fiz ali o questionário que eu estou botando aqui embaixo para vocês e começo a trabalhar, você começa a entender que existe uma conexão e os conteúdos começam a gerar interação e a partir disso você começa a identificar quais desses conteúdos deram mais certo. Quando um conteúdo dá certo, 2, 3, 4, você começa a perceber a sequência, ali está o teu produto, ali está a tua oportunidade de criar uma primeira conexão com essas pessoas e criar o seu primeiro produto. O seu produto pode ser uma mentoria, o seu produto pode ser um produto físico, o seu produto pode ser um curso online, isso pode ser um curso presencial, não importa. O que importa aqui nos 1000 fãs verdadeiros, a estratégia suporta tudo, desde que ela seja baseada nas necessidades específicas e resolver esse problema. Toda vez que a gente resolve o problema, é um pontinho de confiança que a gente ganha. Na criação de conteúdo, a mesma coisa. O que acontece, geralmente, é que as pessoas criam um conteúdo que é pesquisável no Google. E o que essas pessoas estão procurando, na realidade, é o que elas não encontram. O que hoje a tua audiência está procurando e elas não encontram em lugar nenhum que elas podem encontrar em você? Essa pergunta é essencial para conquistar esses 10 primeiros fãs verdadeiros. No Bota na Rua eu tenho o prazer de conhecer esses 10 primeiros fãs verdadeiros, eles acompanham e também fazem o meu curso, que é a jornada do 0 aos 1000 fãs verdadeiros. Se você quiser saber mais também, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é muito legal porque eu dou aulas ao vivo 2 vezes por mês e eu sempre vejo as mesmas caras, que são aquelas pessoas que começaram lá atrás comigo. E essas pessoas é que me ajudaram a chegar aos 100 fãs verdadeiros, porque esse núcleo de pessoas, eles são especiais para dar feedback para a gente e direcionar o que a gente precisa fazer daqui para frente. Então eu não preciso necessariamente de um mentor ou de alguma outra pessoa me dizendo o que fazer no marketing. Na estratégia dos 1000 fãs verdadeiros, quem diz o que você tem que fazer no marketing é a tua audiência. Você traduz o que são as necessidades para uma solução e entrega essa solução de volta. Então é uma troca. Você entende as necessidades, você como criador cria uma solução, devolve, e eles falam, pô, tá faltando isso, você cria uma solução, devolve, e isso cria um ciclo virtuoso de aumento exponencial dos fãs verdadeiros. Porque quando você resolve o problema de uma pessoa, essa pessoa vai contar para uma. E essa outra pessoa que conta para uma, às vezes conta para 2. E assim vai crescendo a sua comunidade de fãs verdadeiros. E você começa a ver esse movimento orgânico acontecendo. Porém, você precisa se mexer para que isso aconteça. Quando você identifica que tem os 10 primeiros fãs verdadeiros ali, que você conseguiu criar essa conexão, naturalmente vai vir o 11º, 12º, 13º. Sair do 0 para o 1, ou do 0 para os 10 aqui, é o mais difícil, tá?
é justamente o momento onde você vai estar aprendendo e muitas vezes você vai falhar, vai mudar qual é a tua proposta de valor, vai mudar a tua solução, vai mudar quem é a sua audiência e tá tudo bem. É extremamente normal isso acontecer nesse estágio. Porém, quando o seu negócio começa a se estruturar, você começa a ter mais confiança, começa a postar mais e testar mais coisa. Quando eu digo postar mais, é criar mais conteúdo para gerar mais diálogo, para gerar mais conversa e a partir dessas conversas construir uma relação mais próxima, de coração para coração com a sua audiência. Quando a gente chega aos 10 fãs verdadeiros, fica muito mais fácil saber como ampliar. E aí eu posso investir um pouco mais em marketing. Aí eu posso ter um calendário de conteúdos, se você quiser ter um calendário, porque também se você quiser postar no feeling você pode, desde que você tenha essa organização e saiba se retroalimentar das informações que os seus fãs verdadeiros te dão. O seu papel aqui é defender a audiência e resolver os problemas deles. Não qualquer problema, mas os problemas ao qual você tem competência, ao qual o seu potencial, a sua formação, a sua história de vida te deram na prática para você conseguir transformar problemas em solução, problema em solução. E isso serve não só para o produto que você vai vender, mas para todo o conteúdo que você vai criar. E isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça nos fãs verdadeiros. Eu estou resolvendo o problema de alguém? Eu estou resolvendo de alguém específico ou não estou? E foi assim que eu criei o Bota na Rua, e foi assim que eu cresci no Bota na Rua, e é assim que eu consigo monetizar a minha vida e ser independente. Focando nesses 10 fãs verdadeiros e a partir disso focando em quem esses fãs verdadeiros trazem para dentro. Boa parte das minhas vendas hoje, que está em torno de 40% a 50%, são de recomendações de pessoas que já estudaram comigo. As outras são de recomendações de conteúdos que alguém de alguma forma espalhou e falou: esse conteúdo do Lucas é legal. Aquele conteúdo resolveu um problema específico daquela pessoa no momento que ela leu e a partir disso ela confiou em mim para fazer meu curso ou comprar meu produto. E esse é o ciclo. Simples assim. Não tem mais nada que você tem que fazer a não ser entender a necessidade específica e ter ela muito clara na sua cabeça todo dia. É tão claro para mim que eu acordo e durmo com a mesma certeza de quais são as necessidades. Eu acordo e durmo querendo atualizar essas necessidades. Eu acordo e durmo resolvendo os problemas da minha audiência. E essa é a estratégia base para você começar nos 1000 fãs verdadeiros. Se você aplica isso a qualquer coisa, a chance de você ter um conhecimento muito grande sobre sua audiência e começar a ter um pouco mais de controle como isso funciona é grande. Eu não tenho dúvida porque eu, além de vivenciar esse processo, ter passado e ter feito não só para mim, para outras pessoas, eu também ensino isso. E eu vejo meus alunos conseguindo conquistar esse espaço com uma comunicação mais autêntica e um marketing mais leve. Se você quer aplicar isso e tem alguma dúvida, joga aqui nos comentários, é o espaço. E se você acha que esse vídeo talvez faça sentido para outra pessoa e você queira compartilhar e trazer potenciais fãs verdadeiros para mim aqui, também compartilhe. Mas o que eu quero que você faça mesmo é tirar suas dúvidas aqui nos comentários, porque eu vou utilizar esse vídeo aqui para a gente trocar o máximo de ideia possível sobre como começar com a estratégia dos 1000 fãs verdadeiros.